Que o centro de São Paulo é diverso, isso a gente já sabe. Mas você sabia também que ele abriga vampiros? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Outubro é mês do Halloween e o Festival do Rio sabe muito bem disso. Tanto é que eles conseguem trazer sempre produções de terror para dar uma agregada aqui na programação do festival. Esse cinema fantástico que tem cada vez crescido mais com o andar dos anos. Principalmente agora que ele está começando aqui no Brasil, então isso é uma coisa muito boa. E o filme que a gente vai falar hoje aqui, engraçado porque é um filme de vampiro, porque na segunda edição do festival, na edição do ano passado, teve aquele, né, por nosso sangue, né, não lembro agora o nome do filme que me fugiu a cabeça, mas era um filme muito bom de vampiros e eu pensava, pô, será que vai ter esse ano de novo? E teve aí Love Kills, né, Love Kills, uma história de amor regada muito sangue. A Central do Entretenimento assistiu ao filme, além de conversar com o elenco, com a equipe, que foram maravilhosos. E a gente vai falar aqui um pouco sobre o que a gente achou desse filme logo depois da vinheta. Eu sou Pietro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, marca o Central Like e bora falar aqui de Love Kills, que basicamente conta a história de Helena, uma vampira milenar que vive em São Paulo e que tá aí umas turras aí com um grupo de vampiros que ela não quer muito papo não. Bem louco! E aí, no meio disso tudo, ela acaba atraindo a atenção do Matheus, que é o Gabriel Stauffer, um garçom ingênuo que meio que embarca nesse submundo aí, né, dos vampiros. Então ele começa a querer, sabe, a entender o que é isso e meio que ele vai desafiando a sua própria mortalidade ao que ele tá tentando resolver essa treta aí, já que ele tá desenvolvendo uma paixonite aguda aí pela Helena. Bom, gente, filmes de vampiro não é muito como a gente vê no cinema brasileiro, mas que bom que a gente está tendo mais filmes mais tipos de filme como esse e que o cinema brasileiro está abraçando essas produções. E Love Kills é mais um caso desses, assim, porque é uma história de vampiro que tem um pouquinho ali de crepúsculo por se tratar de um romance, mas o que me chama mais atenção nele é porque é uma produção, é uma adaptação de quadrinho, gente. Pra quem não sabia, Love Kills é, na verdade, um quadrinho elaborado aí, escrito pelo Danilo Beirute, e que basicamente conta essas histórias aí da Helena junto com seu amor, e eles vivendo aí essas aventuras no submundo de São Paulo. Mas por que São Paulo foi o cenário desse filme aqui? E olha que é um cenário que poderia ter sido de qualquer outro lugar. O Rio mesmo, o centro do Rio, poderia ter sido o cenário dessa história, mas São Paulo acabou sendo escolhida justamente porque o centro de São Paulo, por si só, já parece uma cidade dentro da cidade, porque abriga vários universos. E, ultimamente, a gente tem essa questão da Cracolândia, que vem dominando aí o centro, né? Embora já tenha saído mais, tenha se espalhado, mas ainda assim, a Cracolândia domina o centro de São Paulo. E justamente por o centro ter sido esquecido pelas autoridades, né? E ter tipo, sujo, fedido, né, abandonado, é um lar propício aí para as criaturas das trevas a aproveitarem e fazerem a festa. Aham, sei. Então, eu gosto como o mundo dos vampiros aqui é apresentado. Primeiro que a gente tem algumas regras, né, como na questão da hipnotização, por exemplo, né? E uma coisa que o filme ele trata isso muito bem é a questão de que os vampiros, eles não são seres maléficos. Tudo bem, tem os vampiros do mal, mas tem os vampiros do bem. Mas só que a causa deles não é porque a intenção de ser maus, eles são pessoas excluídas. E no Brasil de hoje, a gente tem muitas minorias excluídas pela sociedade. Pode ser negro, gay, trans, mulher mesmo, né? Por alguns homens escrotos por aí, né? Então eu acho que o filme ele consegue desenhar isso muito bem e ainda fazer uma analogia do vampirismo com a questão do consumo de drogas. Até porque, né, se a gente for pegar aqui, né, o gancho, o nome do filme se chama Love Kills, que é O Amor Mata.
Se a gente for pegar para o lado das drogas, a gente sabe que o vício também mata. É verdade. Então, o filme ele meio que faz essa analogia proposital e acaba fazendo muito bem. Realmente. Então, eu gosto como o filme ele consegue trabalhar muito bem esses dois lados. Tanto é que o Matheus, nosso protagonista, que é o Gabriel Stauffer, ele vive andando o tempo todo com um isqueiro, porque no passado ele era dependente químico. Então, e saiu de uma instituição de rehab, né? Então, tem toda essa analogia que conecta os pontos, eu acho isso sensacional em Love Kills. A direção Agora vamos falar aqui um pouco sobre a direção, né? Que é da Louisa Shelby Tuabandi. Louisa Shelley. Vamos falar aqui Louisa Shelley. E uma coisa que eu gostei bastante aqui do filme é porque ele abre espaço para os diretores transexuais. Diretores e diretoras também, né? Mas a direção dela eu acho que tem uma coisa muito boa, porque ela se inspira um pouco, não só no Nosferatu, que foi o que a diretora até falou na entrevista, mas é porque também ele tem um pouco de True Blood, a série True Blood da HBO, sabe? Quem viu True Blood sabe que a série tinha uma pegada, uma coisa quente de usar a fotografia com cores mais amareladas, azul escuro, é o frio misturado com o quente que dá aquela coisa mais... dá um tesão, sabe? E a Luísa faz isso aqui muito bem. É maravilhoso o jeito como ela consegue trabalhar essa questão do tesão aqui em Love Kills. E assim, ela já falou que também está com outros projetos, incluindo um Love Kills 2, até porque o filme ele termina com um gancho aí para outras sequências aí, se o filme fizer sucesso. Bom, agora que a gente fala um pouco aqui da direção e da fotografia, que é do Jacob Stablish, que faz um trabalho maravilhoso, vamos falar aqui agora um pouquinho do elenco. O elenco aqui, primeiro falando da Thaís Lago, que é, assim, eu não conhecia o trabalho dela, esse é o primeiro filme que eu vejo dela, e eu achei que ela entregou uma Helena uma Helena com muitas camadas. Tantas camadas que ela poderia ser uma Helena de Manuel Carlos, veja só. Porque essa daqui, minha gente, sofre muito mais que a Ju. E, assim, a gente torce por ela. E a Thaís consegue entregar isso muito bem em todas as camadas. Agora, indo para o Gabriel Stauffer, que podemos dizer assim, é um nenenzão maravilhoso, ele também está muito bom aqui no filme, trazendo essa ingenuidade do Matheus e esse fascínio que ele começa a desenvolver aí pelo mundo fantástico aí dos vampiros e lobisomens. E a relação dele com a Thaís é uma relação que começa assim, bem tímida, mas vai se desenvolvendo ali, vai se aflorando. E olha, ela é muito boa. Tanto é que você só quer apenas que o casal sobreviva às aventuras da noite, não é? E por fim, a gente também tem aqui a participação do Heron Cordeiro, que ele aparece lá no finalzinho, ali, uma pontinha final, com um visual bem que lembra bastante o Nosferatu do Bill Skarsgård, em certo momento, e que agrega bastante por ser justamente esse ex, e por falar sobre essa questão das relações tóxicas, que é um tema que ainda diverge bastante hoje em dia, né? A gente tem esse ex que não aceita o fim da relação, e isso para homens e para mulheres, viu, gente? Não é só mulher que é vítima, não. Homem também é vítima. Caso de família tá aí para provar mais do que nunca. E eu gosto como ele consegue trazer toda a dor, toda a mágoa que o líder, né, aí sente com a Helena, por seu amor não correspondido. Então, assim, todo elenco está de parabéns. Inclusive, os efeitos visuais aqui estão maravilhosos. Eu acho que a gente está quase chegando naquele patamar que a gente merece. Eu acho que faltando só um pouquinho de investimento por parte dos incentivos culturais, eu acho que a gente consegue chegar... A gente tá praticamente no nível de Hollywood, gente. Falta mais um esforcinho que a gente consegue chegar lá. Então é isso, gente. Love Kills está mais do que aprovado. Inclusive tem uma cena ali, né, maravilhosa, que ficou na minha cabeça até um dia depois de assistir o filme. Vocês acreditam? Pois é.
Inclusive, até fiquei com vontade de rever de novo. Ainda bem que o filme vai passar na Mostra de São Paulo, né? Então, se der, se a data colidir, né? Quem sabe eu não veja de novo, hein? Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo com a hashtag Central no Festival do Rio se você concorda ou não com essa crítica. Marca a Central Like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Não se esquece também de seguir as redes do entretenimento que vão estar aparecendo aqui, link tá na descrição. Acesse também o site da Central, porque a crítica escrita vai estar por lá em algum momento. Vocês podem ficar também atentos, porque também vai ter outras coisas também acontecendo no festival. Tem o Rio Market também. Tá difícil publicar notícias nesse momento por causa do festival, mas a gente sempre abre uma brechinha pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E agora eu vou me despedir, né, com a nossa frase clássica e voltar pro meu caixão. Central no Festival do Rio. O cinema brasileiro no samba da capital fluminense.